Você precisa realizar um preparo em um dente posterior para uma restauração indireta. Que tipo de preparo você vai realizar? Quais as paredes do dente você tem que envolver nesse preparo? Você faz um preparo total ou faz um preparo de cura total? Todas essas respostas logo depois da vinheta. Lembrando que hoje a gente vai falar de um guia para te ajudar a decidir como você realizar o seu preparo, quando você deve proteger uma cúspide, quando você tem que envolver no preparo uma parede axial, te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal, posição do término do preparo, tipos de término e uma condição muito especial dos cursos Only e No Post com até 70% de desconto. Então se liga, fica até o final para você não perder nada, porque durante o preparo de um desses dentes, de um dente posterior, a gente tem muitas dúvidas e isso é normal. São muitos elementos, são muitas coisas que variam dentro de um dente que podem levar você para fazer um preparo ou fazer outro quando a gente fala desses preparos atuais, que são todos baseados em adesão. Antigamente era muito mais simples fazer um preparo, porque era praticamente tudo coroa metalocerâmica. Como era praticamente tudo coroa metalocerâmica, você tinha praticamente o mesmo tipo de formato para todo dente, não importa se era incisivo, se era para molar superior e inferior, era praticamente o mesmo preparo. Só que o preparo de coroa total, ele tá caindo. Na verdade, ele já devia ter caído, você nem devia estar fazendo mais isso hoje em dia, a não ser em situações muito específicas, como por exemplo em casos de retratamento, onde já foi feito antes um preparo de cura total. Mesmo assim, você tem que adequar esse preparo, beleza? Mas isso é um outro assunto. E o motivo pelo qual a gente tem que evitar o preparo total é por conta principalmente do grande desgaste que a gente tem que realizar no dente para fazer esse tipo de preparo. Nesse tipo de preparo a gente remove muita estrutura sadia do dente e até mesmo a gente torna todos os procedimentos, moldagem, adaptação da prótese, cimentação, tudo mais complexo, mais difícil. Agora, quem permite a gente evitar ou não precisar mais fazer esses preparos totais, é justamente a adesão. Antes, o preparo de cura total era daquela maneira porque a gente tinha que dar forma de retenção e forma de resistência para o nosso preparo. Hoje, a gente não precisa mais fazer aquele tipo de preparo porque a gente consegue dar isso para a nossa restauração, não mais de uma maneira mecânica como a gente fazia antes. Agora, quando a gente fazia antigamente preparos parciais, ou seja, onlys, inlays e tudo mais, mesmo que a gente não estivesse fazendo um preparo de cura total, a gente utilizava os mesmos conceitos para a gente poder criar uma retenção mecânica para essas próteses nesses preparos parciais. E a gente também fazia desgastes para poder remover áreas do dente com risco de fratura, assim como a gente fazia no preparo para restaurações de amálgama. Ou seja, antigamente esses preparos de only eram um misto de um preparo de uma coroa total para uma coroa metalocerâmica com um preparo para uma restauração direta de amálgama. Era uma mistura mais ou menos desses dois. Agora, por conta da adesão e da resina composta, a gente pode desgastar menos o dente. A gente pode utilizar a resina composta para poder preencher e reforçar paredes fragilizadas e também para poder fazer preparos mais conservadores, deixando o dente mais resistente com menos desgaste. Sendo assim, presta atenção agora que essa afirmação que eu vou fazer é a mais importante de todo o vídeo. Antes, o principal objetivo de um preparo para uma restauração indireta era dar retenção mecânica para a restauração que você ia colocar nela. Hoje, o principal objetivo de um preparo é dissipar as forças que o conjunto dente e restauração recebe e aumentar a resistência mecânica deste novo conjunto. E isso é importante entender, porque diferente do preparo mais tradicional, onde você tinha um dente com preparo e uma restauração, eles agiam como duas coisas realmente. Hoje, com a adesão, você une, e a palavra é justamente essa, você une através de uma boa adesão o dente e a restauração. E dessa maneira, você tem o que a gente chama de um único corpo, ou um corpo único, que não é mais um dente e uma restauração, é uma coisa só. E é uma coisa só que é muito mais resistente até mesmo do que um dente original. Mas para que você tenha isso, você precisa entender o quanto que você tem que estender o seu preparo em um dente que está parcialmente destruído. E esse artigo aqui é o que me chamou a atenção para a gente poder conversar sobre o assunto hoje. Ele fala de um conceito chamado CARES. CARES é formado pelas primeiras letras de Coverage, Adhesion, Resistance, Static e Subgingival Management. Ou seja, ele pega 5 elementos fundamentais que são realizados ali, que você vai utilizar na hora do seu preparo, ou seja, coverage, que é a extensão, o preparo que você vai fazer ali. A adesão,
a resistência, que vai ser dada tanto com o preparo como também com a adesão, a questão estética e como você vai lidar com margens subgengivais. Então ele pega esses 5 elementos e isso não é só um artigo, ele vai falar sobre isso numa série de 3 artigos. Só que eu não vou ficar falando aqui para você dos três artigos, que conteúdo não vou trazer isso para vocês. O que eu vou aproveitar aqui é esse gráfico que tem no artigo, esse gráfico que é extremamente importante. Aqui nesse gráfico ele fala sobre 3 decisões muito importantes para o seu preparo. Ele fala sobre a cobertura da cúspide, a extensão axial do seu preparo e o manejo da margem subgengival. E eu vou falar muito dessa primeira parte, que é a decisão de quais cúspides você tem que envolver na hora que você faz o seu preparo. Eu também vou falar um pouco aqui sobre a extensão axial desse preparo, principalmente na face vestibular. Vamos falar de término também, que eu já te avisei antes. Agora, quanto ao manejo subgengival, né, de margem subgengival, eu vou ficar fora dessa discussão hoje, até porque a minha forma de ver isso é muito diferente do que está no artigo. Obviamente, se você acompanha os vídeos aqui do canal, você vai perceber que eu não concordo nem um pouco com essa frase que está destacada aqui no fim dessa tabelinha, que é considerar extrações se a férula não for possível. Então, parece que realmente eu cago para aquela coisa chamada férula. Nesse preparo aqui, que ele coloca aqui no artigo, né, nessa primeira situação, se você observar, não tem férula, porque para ter férula você tem que ter aquelas 2 paredes paralelas, não é exatamente paralelas, né, mas praticamente paralelas, com um pequeno grau de convergência, aonde um coping, né, ou uma coroa vai abraçar completamente esse dente naquela região. Então você precisa ter isso para ter férula. E nesses preparos tipo tabletop, não tem férula. Né? Agora, já nesse outro ponto aqui que ele coloca aqui nesse mesmo gráfico dele, onde você tem uma perda maior de tecido, ele já julga necessário você criar uma férula ali através de um preparo que até mesmo pode ser subgengival. Agora, se eu tenho uma situação que eu vou restaurar onde o meu dente está ali no nível gengival, eu mesmo crio a minha férula se eu quiser, sem precisar mudar o término do meu preparo para mais apical, ou seja, jogar ele subgengival, ou mesmo fazer uma extrusão, uma cirurgia para isso. Não, eu consigo reconstruir acima de um término que esteja no nível gengival ou supragengival, utilizando pino de fibra de vidro, que eu não uso, mas poderia, ou Rebond, ou Everex, ou mesmo nada. Eu consigo reconstruir isso sem nenhum problema, criando o munhão do meu preparo, tendo uma férula agora e dessa maneira podendo fazer minha restauração. Ou eu simplesmente vou lá e toco foda-se nessa férula, não tem problema nenhum. Mas para esse artigo ele faz questão que você tenha uma férula no dente. Não basta você criar um preparo, você tem que ter estrutura de dente aonde você vai fazer essa férula, né? Mas férula não significa que tem que ser no dente, tá? Mas é o que o artigo quer dizer. Para ele, você tem que ter a férula no dente, senão você tem que considerar a extração. Aí você já percebeu que não é muito a minha. Eu já falei de várias vezes sobre isso aqui no canal, né, em outros vídeos, né? Mas se você quiser que eu fale novamente, é só você pedir aqui nos comentários que a gente faz um novo vídeo falando mais sobre isso, falando melhor sobre isso. Diz exatamente sobre o que você quer, a gente vai fazer esse vídeo, beleza? Outra coisa que é importante lembrar você também agora é você já deixar o teu like. Então já aproveita também e já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque uma vez que eu começar a falar da maneira que eu uso esse gráfico, eu não vou parar mais. Então já aperta aquele joinha pra cima. Se você ainda tá inscrito no canal, já se inscreve também. E também já aperta aquele botão para poder compartilhar esse vídeo com seus amigos dentistas, ou pro filho, ou pra filha daquele seu amigo lá que tá fazendo odonto. E não esquece também que hypar os vídeos é bom demais, então tiver aparecendo essa opção aqui embaixo, manda ver. E pra você que é membro aqui do nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo novo pra você hoje, tá? Que é a TRI do paciente do curso presencial que a gente fez em Curitiba. Aqui você vai ver o vídeo completo do caso sendo realizado com áudio original, ou seja, exatamente com tudo que aconteceu na aula. Você vai ver eu fazendo os mesmos comentários que eu fiz lá, falando mal das pessoas, falando mal do mundo, você vai ver lá, direitinho, tá tudo lá, tá? É só você clicar nesse link que tem aqui e depois já fica salvo para você poder assistir depois desse vídeo, beleza? Agora, também tem um link na descrição, caso você não esteja aparecendo o card para você. Agora sim, se você não é membro do canal, não se preocupa, você pode se tornar membro agora, para assistir esse vídeo e ao mesmo tempo ajudar o nosso canal para poder crescer muito mais. É só você clicar no link que está na descrição, escanear o QR Code que tem aqui e também tem um card que fica aqui em cima e você vai ter acesso não só a esse, mas a dezenas de outros vídeos de casos clínicos e aulas completas, quase centenas já, tá? E também você vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Para os nossos mais de 180 membros, quase 190, tá batendo ali, ó, vai e volta ali no 190, mas muito obrigado a todos vocês, cada um de vocês faz muita diferença aqui no nosso canal.
beleza? Mas vamos lá, porque assim, a primeira decisão que eu vou tomar na hora que eu vou fazer o meu preparo é quais cúspides ou quais paredes eu tenho que envolver nesse meu preparo. Eu vou dar uma mudada, que nem eu falei aqui nesse gráfico do artigo, porque o que acontece? Ele separa os dentes em dentes com e sem tratamento endodôntico, tá? E não que isso não seja importante, mas assim, ele coloca nesse gráfico, de um lado, cavidades com até 4 milímetros de profundidade e do outro lado, dentes com cavidades com mais de 4 milímetros de profundidade. E por mais que quando você tenha 4 milímetros, mais de 4 milímetros de profundidade nessa cavidade, muito provavelmente esse dente tenha endodontia, mas caso ele ainda seja um dente vital, os conceitos, a conduta do seu preparo deve ser exatamente a mesma. Então eu vou esquecer se ele tem ou não vitalidade, porque a nossa conduta não vai ser baseada simplesmente em ter ou não vitalidade, e sim realmente nessa profundidade da cavidade e também na qualidade das paredes remanescentes, beleza? Então chegou um dente, a gente vai remover toda a restauração antiga e o tecido cariado e a gente vai avaliar a profundidade, espessura das paredes remanescentes e também a forma da cavidade. Então profundidade da cavidade, espessura das paredes remanescentes e a forma dessa cavidade. A gente vai começar olhando aqui o lado com uma cavidade que seja menor que 4 milímetros de profundidade. E nesse caso a gente já tem duas variações. A gente tem uma variação onde a gente tem paredes com mais de 2 milímetros de espessura ou paredes que tenham 2 ou menos milímetros de espessura. Agora a gente vai avaliar, dentro dessas situações, a gente vai ver o formato da cavidade. Basicamente a gente vai ter 3 tipos de cavidade. A gente pode ter uma cavidade oclusal, a gente pode ter uma cavidade mesio-oclusal ou ocluso distal, né, uma MO ou uma OD, ou a gente pode ter a terceira opção, que é uma cavidade MOD, ou seja, uma cavidade maior. Então assim, se você tem uma cavidade rasa e as paredes com mais de 2 milímetros de espessura, o risco de fratura dessas paredes é muito menor. Sendo assim, não importa o formato da tua cavidade, se é oclusal, MOD, OD, MO, não importa. Você pode, numa situação dessa, sem problema nenhum, fazer suas restaurações sem precisar proteger cúspide, tá? E pode ser uma restauração direta, ou se você quiser, pode ser indireta, no caso um Wingley, né, que seria numa situação dessa onde você não vai proteger nenhuma parede, beleza? Então é uma situação onde você não precisa proteger cúspide e a restauração direta cabe tranquilamente. Agora, se exatamente nessa mesma situação as suas paredes não forem com mais de 2 milímetros de espessura, mas sim com 2 milímetros ou menos, ou seja, paredes finas, você vai ter um alto risco de fratura. Sendo assim, você precisa proteger elas. E uma restauração indireta agora passa a ser indicada. Então você vai ter que proteger essa cúspide e daí, por questões de distribuição de força, contração de polinização e tudo mais, é melhor uma restauração indireta do que a restauração direta. Beleza? Nessa situação você vai reduzir todas as paredes finas desse dente. Aonde a parede estiver fina é a região que você vai proteger. Mas se você tiver um dente ali com muitas paredes finas e só pouca parte ali com mais estrutura, você vai ter que usar o seu bom senso para você ver se você deve ou não estender para todo o dente despreparo. Normalmente eu acabo estendendo, tá? Mas é a questão do bom senso, tem a questão do tipo de oclusão que o paciente tem várias coisas que vão envolver ali na hora de você tomar essa decisão, tá? Agora assim, lembre que até esse momento a gente não tá falando, a gente tá falando unicamente, exclusivamente de redução dessa altura da cúspide, ou seja, proteção, envolver ela no preparo, ou seja, aonde que eu vou levar, vou ter que fazer um desgaste em altura desse meu preparo. Eu não estou dizendo aqui nem o quanto que você tem que desgastar, quantos milímetros tem que ser, e muito menos se o formato final do seu preparo vai ser onlay, inlay, coroa, tabletop, overlay ou qualquer outra coisa, tá? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando quais paredes, quando você não vai desgastar uma parede em altura e quando você tem que desgastar essa parede em altura, beleza? Agora vamos lá, vamos para um outro lado, onde a gente vai falar de dentes mais destruídos. Agora a gente está falando de uma cavidade que tem uma profundidade superior a 4 milímetros. Numa situação como essa, de cavidades muito profundas, mesmo que não tenha tratamento endodôntico, você precisa entender que as forças de deflexão que vão agir sobre essa parede são muito maiores, tá? Do que quando você tem uma cavidade rasa. Por isso, Por isso, a partir desse momento, a gente não fala mais de paredes com 2 milímetros de espessura. Como esses dentes sofrem mais com as forças de deflexão, a partir de agora a gente precisa ter mais espessura nessa nossa parede para que esse dente seja resistente. Então a gente agora está falando de 3 milímetros de espessura, mais de 3 milímetros de espessura, para a gente não precisar desgastar essa parede. Então numa situação de cavidade profunda, lembra que a gente está falando aqui tanto de dente vital como dente de tratamento endodôntico, beleza? Apenas na situação onde você tem uma cavidade oclusal com paredes mais espessas que 3 milímetros, esse dente pode ser restaurado diretamente, sem necessidade de nenhuma proteção de cúspide.
tá? Então eu tenho uma cavidade profunda, com 4 milímetros ou mais de profundidade, a parede tem que ter mais de 3 milímetros de espessura, aí a gente não precisa proteger nada, a restauração direta, claro, pode fazer indireta também, mas aí a restauração direta cabe tranquilamente. Agora, se você tem uma cavidade MOOD, com uma cavidade proximal, se você tem paredes com bastante espessura, até algumas vezes você pode fazer uma restauração direta sem precisar proteger. Mas dependendo da situação, dependendo da extensão realmente desse preparo, de como tiver ali, principalmente a profundidade desse preparo, você já vai ter que começar a pensar em proteger essas paredes de forma parcial ou mesmo total. Mas lembra que tendo uma parede dessas proximais, isso já segura muito a resistência desse dente. Agora, se essa cavidade for MOD, meu amigo, não importa, tá? Se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem 5, não importa qual a espessura dessa parede, tá? Não adianta ela ser grossa. Ela vai ter que ser preparada. É uma situação, numa cavidade MOD, cavidade profunda, você vai ter que proteger todas as paredes, não importa a espessura. Beleza? Sempre assim. É a maneira de você proteger o dente, distribuindo melhor as forças oclusais sobre ele. Agora, quando a parede é fina, aí não tem nem jeito, tá? Se no grosso já se ferra, o fino tá aí que tá fudido mesmo. Então, assim, é recobrimento total, não importa que tipo de cavidade que você é. Se você tem cavidade profunda, parede fina, protege tudo, tá? É a melhor maneira de você proteger esse dente, e você protege como? O principal que faz a proteção desses dentes é o preparo. O preparo é a principal maneira de você dissipar essas forças e aumentar a resistência mecânica desse dente. A segunda coisa que faz essa melhora dessa resistência mecânica é a adesão, né? Isso também tem um impacto muito grande. Mas o preparo vem antes. Fazer o preparo correto vem antes. Se você não protege uma parede fina dessa sem estrutura, o risco de fratura dela vai ser muito grande, beleza? Antes de eu falar do desgaste da parede axial, o quanto desgastar dessa parede, isso é importante. Antigamente, quando a gente ia falar, né, de reduções em altura de um preparo, a gente falava muito baseado no material restaurador que a gente utilizava antigamente, então metalocerâmica, mas nem, eu vou falar de only, vou falar de cerâmica pura, tá? Cerâmica pura que era muito menos resistente do que as cerâmicas que a gente tem hoje. Então a gente falava de proteção de cúspide em cúspide de contenção cêntrica, cúspide de trabalho, e cúspide de não contenção cêntrica, cúspide de balanceio. E tinha uma diferença para cúspide de balanceio, 1,5 milímetro, para cúspide de trabalho, 2,5 milímetros ou mais. Então você tinha até uma variação de quanto desgastar dependendo da cúspide que você estava preparando ali. No caso de hoje, com os materiais cerâmicos sendo muito mais resistentes, até a mesma resina composta, a gente já não precisa fazer um desgaste tão grande. Um desgaste de 1 milímetro de espessura cabe para qualquer tipo de material restaurador que você tem hoje. Qualquer vírgula, tá? Dependendo do material restaurador tem que ser mais. Mas os principais, que é a zircônia, a resina composta indireta, né? E também a cerâmica, mas o disilicato de lítio principalmente, 1 milímetro é suficiente. Dependendo da cerâmica, você vai ter que estender para 1,5 milímetro, dependendo até 2 ainda, mas para um disilicato de lítio, 1,5 milímetro já é o suficiente. E caso todo o seu preparo seja restrito ao esmalte, o disilicato de lítio aguenta muito bem com espessura de 0,5 milímetro, tá? Mesmo quando é dentina, 0,8 já aguenta bem, mas se você estiver completamente aderindo sobre esmalte, pode fazer 0,8 e 0,5 de espaço em face oclusal. E por que isso? Por conta justamente do módulo de elasticidade do esmalte e do material restaurador. Então a compatibilidade desse módulo de elasticidade faz com que tenha resistência essa cerâmica mesmo em espessura tão pequena assim. Lembrando, desde que cimentado diretamente sobre o esmalte. Não término em esmalte, totalmente sobre o esmalte, tá? Agora vamos falar sobre o desgaste da vestibular desse dente. Quando você tem que estender esse preparo para uma parede axial, seja vestibular, palatina proximal, não interessa. Você normalmente vai fazer isso ou por conta da extensão inicial da cavidade, ou por questões estéticas, ou mesmo questões restauradoras. De início, se você parar para pensar, o preparo ele poderia ser só uma redução da altura oclusal, tá? Só isso, não precisaria mais nada. Só que tem algumas situações onde você vai precisar fazer um preparo axial. São elas quando a cavidade se estende para próximo ou mesmo além da margem gengival, ou quando você tem a necessidade de mudança de cor, por exemplo, no caso de dente escurecido, você não vai querer que metade do dente tenha cada cor, então você recobre toda a vestibular. E quando você também precisa mudar completamente a forma, a anatomia de um dente, por exemplo, no caso de reabilitação, no caso você está fazendo vários dentes, você precisa fechar, por exemplo, o corredor bucal, aumentar o volume do dente, aí você tem que envolver a vestibular para fazer isso. Aliás, todos esses detalhes de como preparar um dente posterior com ou sem tratamento endodôntico, eu falo tanto no curso Only, como também no curso No Post No Crown, onde você tem o passo a passo, desde o preparo até a cimentação, todos os passos, os materiais são descritos,
Os 2 cursos você encontra dezenas de casos clínicos diferentes e aprende como você fazer o seu preparo até mesmo em casos de dente endodonticamente tratado sem precisar usar um pino de fibra de vidro ou um núcleo metálico. E caso você tenha fazendo um retratamento onde você encontra um desses 2 tipos de pino, você vai saber como lidar com eles, tá? E você pode fazer a sua inscrição hoje nesses 2 cursos com apenas um link especial que te dá já acesso aos 2 cursos com um desconto de 63% de desconto por apenas 12 vezes de R$ 29,90 ou à vista com um desconto extra de 16%, ficando R$ 299. É um link, não precisa de cupom de desconto nem nada, é só clicar e você já aproveita essa condição. No link que está aqui na descrição, você pode ver todo o conteúdo desses 2 cursos, desse combo desses 2 cursos, e todas as aulas deles estão lá para você assistir. Você também tem acesso ao link nos comentários que estão aqui embaixo, no QR Code que está aqui do meu lado, e é claro que o cardzinho safado tá aqui em cima te esperando também. Então tá fácil, tá simples, também tá muito barato para você poder começar a fazer os seus preparos seguindo todos os conceitos da biomimética e não ter mais problema nenhum aí no seu consultório, beleza? Cara, tá um preço melhor do que quando você já tem o curso, a gente dá um link com um cupom de desconto para renovação, tá? O preço tá bom e são os 2 juntos. Aproveita. Vamos lá. Nessas situações onde você precisa estender o seu preparo para uma parede axial, você vai poder fazer essa extensão desse preparo nessa parede de uma forma parcial ou total, tá? O problema de você estender parcialmente, principalmente se você tá pensando assim, metade, né? Metade tá fino, metade tá grosso, metade eu vou proteger, metade eu não vou proteger, tá? Qual que é o problema disso? É que, primeiro, o nível do término de preparo vai ficar em alturas muito diferentes. E isso vai gerar uma dificuldade de você criar um eixo de inserção para encaixar a sua prótese. Você vai ter dificuldade na hora da adaptação. E um outro problema que você vai ter é na dificuldade de esconder a linha de união, dente e restauração. Você tem que pensar que o dente, ele tem mudanças de cor que vão da cervical, terço médio e oclusal, né? Cervical mais saturado, geralmente. Terço médio com mais valor, mais brilho, mais claro. E o terço cervical é claro também, mas com menos valor, porque tem mais translucidez. E você conseguir fazer essa transição exatamente na peça e encaixar e ficar perfeito é muito, muito mais difícil. Agora, no que eu posso te dizer quanto à posição desse término, né? Quanto mais próximo essa linha de término tiver da margem gengival do seu dente, menos esmalte você vai ter no término do seu preparo. E ter esmalte é importante, porque quando você tem uma margem inteira em esmalte no seu término, isso faz muita diferença para força, estabilidade e longevidade da sua adesão. Então, é importante manter esse esmalte. Tem até o conceito lá de você fazer essa cinta, né, de esmalte que blinda essa sua adesão, tá? Isso é muito importante. Então, perder esse esmalte faz muita falta. A minha região preferida para deixar esse meu término na vestibular, na palatina tanto faz, tanto fez, porque não tem problema estético, mas na vestibular, quando possível, é claro, eu prefiro deixar exatamente naquela divisão entre o terço médio e o terço cervical do dente. Exatamente aonde? Cara, você olha e você vê, não tem nem como falar exatamente o que é, né? Mas por que nessa transição, que eu quero dizer? Porque primeiro, você vai ter uma boa quantidade de esmalte nessa região. Segundo, porque vai ser a maneira mais fácil de você conseguir uma transição de cor para esse dente, tendo uma linha de união mais discreta. Porque o que acontece? Como a região cervical, nessa transição de região cervical para terço médio, você vai ter a mudança de uma área mais saturada para menos saturada, com mais brilho e mais valor, mesmo que você erre um pouquinho o tom ali da cor, como já é uma região de transição, fica natural, fica disfarçando. Dificilmente você vai acabar errando dessa maneira, tá? Uma outra coisa importante desse término é o formato desse término. Faço chanfro, deixo reto, não sei o que. O melhor é o bisel. Por quê? O bisel aumenta a área de esmalte, ou seja, vai ter mais esmalte ainda nesse teu término, expõe os primos de esmalte de uma maneira que favorece a lesão e você ainda também consegue favorecer ainda mais essa transição, fazendo essa linha de união ficar ainda mais imperceptível. Beleza? Então, bisel na vestibular é sempre o preferido. Na palatina, o preparo que a gente faz normalmente é o butt joint, que é um término reto, tá? Que a gente deixa realmente reto, como se fosse um ângulo de 90 graus ali na palatina. No caso de términos no nível gengival, normalmente a gente faz um pequeno chanfro, acaba sendo o término mais comum. Esse tipo de término, né, o chanfro, ele é considerado um término horizontal, tá bom? A gente também tem términos que se chamam
verticais, que são tipo verticais, como a lâmina de faca. Antigamente, esse tipo de término, lâmina de faca, era utilizado para dentes com comprometimento periodontal, raiz exposta, né? Então você tinha metalocerâmica, você fazia esse término lâmina de faca, para você não ter um maior desgaste ainda do dente, e o problema era que você acabava tendo uma grande exposição da cinta de metal por conta do cope metálico da coroa metalocerâmica. Hoje, por conta da adesão, a gente não tem mais esse tipo de problema, né? Porque não tem mais metal. Mas não é só isso, a gente tem a capacidade de fazer preparos mais conservadores, e a gente tem outras técnicas também para não precisar estender tanto o nosso preparo igual a gente fazia antes. No caso de restaurações parciais em dentes posteriores, um término tipo vertical, um preparo vertical, ele é muito mais comum nas áreas proximais dos dentes, principalmente quando você vai fechar um diastema, né? Então você tem, por exemplo, o diastema entre os dentes posteriores, esse término, tipo o término vertical, vai ajudar você a não desgastar muito o dente, mas a fechar esse espaço que você tem ali, ainda tendo um bom eixo de inserção. Mas você também pode ter situações onde você pode utilizar esse término tanto em regiões vestibulares como palatina também. Lembrando que eu não estou falando de preparo total, eu estou falando de preparo parcial. Mas vale lembrar que nos últimos anos o preparo vertical vem ganhando muito destaque por conta de uma técnica de preparo para coroa total chamada de BOPT, Biologically Oriented Preparation Technique, que você utiliza o preparo vertical em todas as fases do preparo para fazer uma redução mais anatômica do dente. Você também, com isso, vai acabar tendo um preparo onde a margem vai ficar subgengival e você vai acabar removendo todo o esmalte, tá? Infelizmente. Para mim, infelizmente. Inclusive, como você joga esse preparo subgengival, você usa a broca de uma maneira que, ao mesmo tempo que você desgasta o dente, você desgasta o epitélio interno do sulco gengival. Dessa maneira, você remove a memória desse epitélio do formato ali, do perfil de emergência do dente. E você consegue, então, fazer uma prótese alterando o perfil de emergência original, criando um novo perfil de emergência, onde você, inclusive, pode mudar o contorno gengival do dente, sem causar uma inflamação. Claro, você vai ter ali a inflamação inicial por conta da agressão que você fez e a cicatrização dessa gengiva, mas uma vez cicatrizada, você muda esse contorno gengival, você muda esse perfil de emergência sem causar uma inflamação persistente nessa gengiva e ainda você tem uma grande estabilidade desse periodonto. Você também consegue aumentar com isso o volume, a espessura da gengiva, deixar ela mais espessa. Então é uma técnica muito interessante. Como eu já falei, esse é um outro assunto para um outro vídeo. Caso você queira, você sabe. É só você pedir nos comentários que eu falo sobre o BOPT. Mas enquanto eu não falo sobre o BOPT, você pode escolher um outro desses dois vídeos que estão aqui que o YouTube sugeriu para você. Um beijo e tchau.